nossa região. E esse garotinho, como é que é o nome dele, Luciano? Claudemar Gael, né? Claudemar Gael, 1 ano e 6 meses. Menininho cheio de vida, né? Não tem maldade nenhuma, não tem malícia nenhuma pra nada. A criança brincava na rua. E assim, talvez você de casa possa pensar, poxa, mas o que uma criança de 1 ano e 6 meses está fazendo na rua? A gente sabe, você andando pelos bairros, é comum a molecada brincar na rua. Ou tá brincando de bola, ou tá brincando de carrinho, de pega-pega, de esconde-esconde e assim por diante. Se estava ou não em situação perigosa, não cabe eu nem você a julgar. O fato é que no trânsito, sempre o maior protege o menor. O caminhão protege o carro, que protege a moto, que protege a bicicleta, que protege o pedestre e assim por diante. O cara estava de moto, segundo testemunhas, puxando grau. Diz que estava fazendo manobras arriscadas por lá. E acabou atropelando o Claudemar Gael, menininho de 1 ano e 6 meses que não resistiu. O Wesley Lemos tem informação pra gente, motociclista que tinha problemas e que a população pegou e bateu nele, Wesley. Boa tarde pra você. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Infelizmente, começando a semana com uma notícia muito triste. Esse bebê de 1 ano e 6 meses não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a ser levado ao hospital e, infelizmente, não resistiu no hospital. E as informações que nós temos, que o motociclista de 22 anos, ele fugiu do local do acidente por uma área de mata. Mas a população conseguiu encontrar esse jovem e ele foi agredido diversas vezes. Ele foi muito agredido e depois ele foi encontrado pela polícia já dentro de casa com diversos ferimentos e foi levado também ao hospital e agora, é claro, vai ficar a cargo da Polícia Civil toda essa investigação. Esse jovem de 22 anos não tem carteira nacional de habilitação segundo a polícia, ou seja, ele não poderia estar conduzindo essa motocicleta em Apucarana. E as informações que nós temos, que ele estava passando por um bairro e por ali tem muitos cavalos, muitos animais, e ele teria se distraído, então, ali, se distraído com esses cavalos e acabou atingindo essa criança. Essa é a informação de algumas testemunhas, o que também será apurado a partir de agora pela Polícia Civil. Outra informação que surgiu, que ele também estaria fazendo algumas manobras arriscadas ali pelo bairro, inclusive o corta-giro, como fica conhecido quando esses motociclistas acabam cortando o giro ali da motocicleta para fazer o barulho com o escapamento, também é algo que está sendo investigado neste momento, que pode agravar essa situação para esse jovem que não tem carteira nacional de habilitação e não poderia estar conduzindo a motocicleta. Nós temos a fala da Polícia Militar, explicando também como aconteceu esse acidente. Vamos ouvir o policial militar falando sobre toda essa situação. A mãe, inclusive desse bebê, não estava em casa porque ela havia sofrido uma queda ali de um cavalo e precisou ir até o hospital, como explica agora a Polícia Militar aqui na tela do Balanço Geral. A mãe das crianças, ela, um pouco antes de ocorrer o fato, né, o fatídico, trágico acidente com a criança, ela acabou se acidentando quando andava de cavalo. Então, naquele espaço de tempo, ela foi encaminhada também ao hospital para ser atendida, porque ela estava bem fraturada. E ela não repassa com quem que ela deixou os cuidados dessa criança. E esse cuidador, por um lapso de tempo ali, a criança acabou se dispersando e acontecendo esse acidente. Então você ouviu o que o policial militar falou, né? Que a mãe não informou ou não precisou com quem que estava a criança. Estava sob cuidado de alguém. Ela não falou quem, ou não explicou quem na hora. Talvez por estado de choque, né? Mas alguém teria ficado cuidando dessa criança, de 1 ano e 6 meses, e que infelizmente não resistiu aos ferimentos. O que a Polícia Militar fala sobre o motociclista, Wesley? Estaria puxando grau ali, cortando giro, a população pegou e bateu muito nele, hein, Wesley? Por diversos populares que ficaram revoltadíssimos com essa situação. Esse bebê que foi atropelado, inclusive, para a informação que ele tem um irmão gêmeo, ou seja, um irmão ali da mesma idade, obviamente, de 1 ano e 6 meses, mas esse bebê não resistiu aos ferimentos. Fica a tragédia para a família, toda a tristeza com a morte desse bebê. O corpo dele continua no Instituto Médico Legal de Apucarana e até agora o velório e o sepultamento ainda não tem uma previsão para quando vai começar
começar esse velório. Nós vamos ouvir novamente a Polícia Militar falando sobre o motociclista de 22 anos, sem carteira nacional de habilitação, que não poderia estar de forma alguma conduzindo a moto e provocou essa tragédia, atropelou um bebê que morreu. Ele foi levado ao hospital, mas poucas horas depois não resistiu aos ferimentos. Vamos ouvir agora então a Polícia Militar falando sobre o motociclista, o acidente que aconteceu ontem em Apucarana. Ia se negar, ele não é portador de carteira de habilitação. A motocicleta é uma motocicleta bem tipo, ela é uma motocicleta de rua, porém que ela foi adaptada para trilha, então ela não possui placa. É uma motocicleta XTZ, porém o motor é de YBR, então com essa adulteração de característica e também pelo fato do acidente ocorrendo ao final óbito, a motocicleta foi encaminhada à 17ª e já está em poder da Polícia Judiciária. Ele acabou sendo entregue pela lesão corporal seguida de morte, está sendo ouvido nesse exato momento pela Polícia Judiciária e posterior ficar à disposição do Poder Judiciário. O que o Cabo Teixeira falou é o seguinte: a moto tinha motor de uma, carcaça de outra, não tinha placa, não tinha nada. Tinha documentação, o cara não tinha CNH, ou seja, eu sei que você de casa pode estar pensando assim, Parra, mas quem estava cuidando dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Nesse momento, tudo que a gente for falar vai piorar a dor da mãe ainda mais. Porque imagina como é que está a culpa na cabeça dessa mãe. Então tudo que nós formos falar nesse momento machuca, fere ainda mais essa mãe. Ainda mais o Wesley traz a informação de que tem um irmãozinho gêmeo. Imagina os dois crescendo juntos, não vai ter mais essa possibilidade. São dois ali que se separam de forma brusca, de forma trágica. O que o delegado fala sobre a investigação, Wesley? Porque tudo que for feito, qualquer tipo de punição para o motociclista não vai trazer a volta do menininho de volta, Wesley. De forma alguma. Para a família fica a tragédia, a dor, a saudade desse pequeno bebê de 1 ano e 6 meses. Agora, a Polícia Civil continua com a investigação, deve ouvir testemunhas, pessoas que estavam ali pelo bairro, para comprovar então se esse homem realmente estava fazendo manobras perigosas ou não ali pelo bairro de Apucarana. Além disso, também deve ir atrás de câmeras de segurança ali da região para comprovar essa situação. O homem foi preso, autuado em flagrante, continua detido, como explica o delegado, já que ele não tinha carteira nacional de habilitação, também deve responder pela omissão de socorro. Ele não ficou no local, fugiu do local segundo testemunhas e depois foi agredido por diversos populares. A Polícia Civil agora também deve dar o entendimento, se ele deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar ou pelo homicídio com dolo eventual quando assume o risco de matar. Então tudo agora será apurado também por parte da Polícia Civil. Esse homem continua detido, como explica o delegado agora aqui na tela do Balanço Geral. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, trouxe o indivíduo até aqui a delegacia e foi feita aqui a prisão em flagrante dele, tanto pela prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor e também havia a moto que ele estava conduzindo, estava sem placa de identificação e com algumas irregularidades nos sinais identificadores, então também foi preso em flagrante por esse crime também de adulteração do veículo. A criança felizmente veio ao óbito, A Polícia Civil segue investigando o caso. O autuado em flagrante está à disposição da Justiça agora, foi preso ontem à noite, está à disposição agora da Justiça. E também estamos investigando aí a situação de quem estava cuidando do menor, já que ele estava brincando na rua. Então hoje estamos realizando as diligências para averiguar os maiores detalhes desse acidente. Que tragédia, hein? O Wander até fala o seguinte, Parra, o que mais tem é maior e menor pilotando motos sem habilitação, bêbados, motos bambu, especialmente no final de semana. Motos sem placa, como o Cabo Teixeira falou ali em Apucarana. É preciso ter mais fiscalização. O Parra com criança não dá para descuidar um segundo sequer, tenho certeza disso, viu, Terrimar? Certeza absoluta disso. Um segundinho que piscou, já foi. Muito triste a morte desse bebê, Parra. Motociclista irresponsável, Deus conforte os pais, os amigos e os familiares. Obrigado, viu, Preto Chagas? Obrigado pelo seu carinho, tá? Todo mundo participando aqui comigo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a blitz da falta d'água.